Oi, turma! No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta Gradiente, identificar ali como é que a gente consegue criar esses padrões com preenchimento de cor ali mesclado, né? Então, e entender também a boa parte das propriedades e usar ela dentro do Illustrator. Bom, eu já estou aqui com uma prancheta aberta aqui, um exercício em branco, né? Não vou ter nenhuma atividade, a gente não vai fazer construir nenhum exercício, só para mostrar como é que funciona para vocês algumas configurações. Assim como qualquer outra coisa no Illustrator, ela precisa necessariamente de um objeto desenhado, né? Você não consegue colocar preenchimento com cor degradê ali ou gradiente se você não tem um objeto selecionado dentro do Illustrator. Eu vou exemplificar aqui com esse retângulo. Só deixar ele desenhado aqui dentro da nossa prancheta e vamos começar a trabalhar com ele. Primeiro de tudo, dá para a gente localizar esse painelzinho de gradiente que vai ajudar a gente a editar as cores que estão nele. Lá na barra de ferramentas tem, né, o atalho para ferramenta de gradiente. Por ela você também consegue fazer algumas configurações, mas eu vou mostrar as configurações pelo painel depois e no final mostro como é que a ferramenta gradiente vai ajudar a definir posição deles e ajuste entre as cores. Você vai encontrar esse painelzinho lá no menu Janela. Dentro do menu Janela tem a opção Gradiente ou Gradiente com T mudo, que é a versão inglesa ali do software. Vai aparecer na tela para vocês esse painelzinho muito do simplificado, certo? Esse painelzinho aqui, ele vai ajudar a gente a definir as nossas cores, o tipo de gradiente. Os dois principais que eu vou comentar aqui são o linear e o radial, que é o circular, né, ou horizontal ali, vertical, que é o linear. Então, esses dois tipinhos aqui. Bom, onde é que estão e como encontrar eles aqui dentro, né? Dentro do painelzinho gradiente, a gente tem as opções de amostras de degradê do gradiente. Algumas opções já vêm salvas do Illustrator mesmo, né? Então, normalmente ele vem ali com os laranjas, preto e branco, um céu que faz do azul para o transparente, ou uma caixa de luz ali, né? Vou deixar aqui no padrão mesmo, que é o preto e branco. Eu só de trocar a cor dele, ele já aplicou o gradiente linear, né? Que vai sempre fazer da esquerda para a direita ali como padrão. E eu altero o tipo dele aqui em cima, ó, na caixinha de tipo. Tá mostrando ali, ó, linear ou o radial, que é o circular mesmo, né? Vai fazer pensando como se fosse uma forma circular, esférica. E temos uma terceira opção ali, que ela tem um nome de ferramenta de o gradiente de forma livre, né? Então é quase que uma malha de pintura. Nesse caso aqui, eu vou deixar passar. Vamos nesse primeiro momento entender essas duas formas, o linear ali e o radial, que é o circular, certo? Esférico. Vamos lá. Definido ali o tipo, né? Eu vou deixar o tipo como linear mesmo aqui. As configurações depois de selecionar o tipo dele ali são as mesmas, tá? Todos eles vão mostrar essa barrinha de cor aqui embaixo. E dentro dessa barrinha aqui vai ter sempre essas duas opções, ó. Essas duas opções são os stoppers de cor, ou seja, são os pontos de carregamento de cor, certo? Clicando duas vezes em cima dele, você vai abrir o painel de amostras ou a paleta de cores. Pode acontecer da paleta de cores estar assim, ó, aparecendo só um valor-chave ali. E claro, a paleta de cores muda conforme o tipo de documento que você tem. Aqui no caso eu estou com um documento CMYK, né? Então eu vou deixar as opções aqui em cima do menuzinho marcado como CMYK e eu consigo mesclar a cor. Nas versões mais recentes, e versões mais recentes eu chamo da 2019 para frente, ali das últimas atualizações, foi adicionado o que? Esse conta-gotas. Esse conta-gotas aqui, ele ajuda, mas ajuda muito. Porque com imagens de referência agora, você consegue usar o conta-gotas enquanto está na opção de editar o gradiente para pegar a cor de uma imagem, para pegar a cor de algum local específico. Então é bem interessante. Caso você está numa versão que não tenha o conta-gotas, você tem que anteriormente pegar a amostra de cor dessa imagem, da tua imagem de referência, salvar como paleta de cores aqui dentro do painel de amostras e aí sim escolher ela. Bom, eu vou montar aqui um gradiente, um degradezinho. Lembrando então, ó, mira o cursor do mouse em cima desse stopper de cor, pode ser uma bolinha ou uma setinha, isso também depende da versão. Dê um duplo clique em cima, ele vai exibir as opções de preenchimento, né? Ou seja, escolher que cor que vai ser carregada ali para fazer esse gradiente. Vou deixar um ciano azul escuro aqui.
E prontinho, o gradiente aplicado. Você tem ali as funções visuais dele, já dá para ver, né? Tem umas guiazinhas que aparecem. Caso você aproxime ele, quero fazer com mais cores, quero fazer um arco-íris aqui, né? Caso você aproxime o cursor do mouse dessa regrinha de cores aqui embaixo, esse gamute de cores, você vai ver o seguinte: o cursor do mouse fica com um símbolozinho de mais ali, né? Se você clicar com o botão esquerdo quando aparece esse íconezinho de mais, você tem a opção de adicionar mais uma amostra de cor ali no meio. Se você continuar adicionando a amostra de cores, ele vai deixar sempre você preencher. Beleza, como é que eu excluo isso? Caso eu cliquei fora aqui, foi sem querer, vou usar o delete, certo? O delete pode acabar excluindo o teu objeto e não a amostra de cor. Então sempre lembra de selecionar o ponto ali de carregamento de cor e lá do lado vai ter uma lixeirinha. O iconezinho está ali, deletar stopper de cor, certo? A paradinha de carregamento de cor. Deletou todos, voltou ao ponto certo. Além disso, mais configurações que a gente tem aqui. Cada vez que você tem uma dessas bolinhas selecionadas, aqui embaixo tem a opção de opacidade e localização. A localização é a posição desse carregador de cor, né? Então você pode deixar esse intervalo deles bem restrito, a transição entre as cores fica menor ali, né? Fica mais marcado e vai depender do resultado que você espera. Se quer que fique bem suave, vai deixar afastado. Não, quero que tenha predominância de uma cor em cima da outra, vai deslizar esse carinha de um lado para o outro. E opacidade é sim a opção ali de carregamento da cor, né? Então, se você deixar zerada essa opção, ele está fazendo aqui da cor mais escura com uma transparência azul claro. Somente isso. Além disso, opções que a gente tem aqui também são inclinação, certo? De inclinações ali de eixo desse gradiente, ou seja, você setar uma direção para quando ele está fazendo. Isso aqui principalmente no linear. No radial não tem isso porque ele vai ser sempre concêntrico, né? No radial vai ter outra opção aqui. Então, deixei ele inclinado a tantos graus, está tudo certo. Consigo aqui nas opções também inverter a posição desse gradiente. E um detalhe bem importante é que, se por um acaso aqui dentro da seletora de cores você escolher traçado, ele vai sim aplicar um preenchimento gradiente no traçado. Sempre deixa a opção de preenchimento aqui, em primeiro plano, mais seguro ali para não correr o risco de colocar e não estar enxergando esse preenchimento gradiente. Comentei no começo lá do vídeo que a gente ia ver também o seguinte: qual é o impacto, a função da ferramenta gradiente agora, né? Lá pela barra de ferramentas a gente encontra ela, o atalho no teclado é a letra G, e ela deixa a gente definir o que? Direção desse degradê, desse gradiente. Você consegue clicar e arrastar ali em cima da nossa prancheta para, com um objeto selecionado, conseguir determinar, né? Vai ser mais curto, vai ser mais assim, mais assado, sempre determinando pelo clique e arraste do mouse ali, você vai ter o resultado do seu gradiente, certo? Isso com a função linear. Vou afastar esse objeto aqui para o lado, vou pegar e desenhar uma elipse. O conta-gotas aqui funciona, tá? Então, se eu tiver uma elipse ou qualquer outro objeto de uma cor qualquer e usar o conta-gotas, a letra I lá no teclado, né? Para clicar em cima de um gradiente, ele automaticamente vai copiar essas propriedades. Ele só não copia inclinação e se você tem as partes invertidas ali, né? Se já inverteu os lados escuros por claros ali, ele também não copia, ele só copia o preenchimento, o estilo em si. Bom, vou editar primeiro as cores dele. Então, lembrando, duplo clique eu edito as cores, né? Ficou duas vezes ali. Agora eu não quero nesse círculo aqui, nessa minha elipse, fazer um gradiente linear, quero o estilo radial. Vou dar um clique lá em cima na opção radial ou circular, fez o meu gradiente. Consigo inverter as posições e consigo usar essa segunda opção aqui, que agora é uma porcentagem, ou seja, é inclinação ou ali em português isso pode estar marcado até como a proporção dele, o aspect ratio vai estar marcado como uma proporção de preenchimento. Se tiver em 100%, ele conta que é um círculo mesmo, né? E conforme você diminui ou aumenta isso, ele vai esticando ou alongando esse teu gradiente radial. A ferramenta gradiente funciona aqui com ele também, certo? Olha lá, você consegue começar o brilho a partir de uma parte específica do teu objeto.
Então você consegue, por exemplo, desenhar uma esfera e dar essa aparência esférica para ela, fazendo essa iluminação num canto, numa borda aqui e tudo mais. Certo? São esses alguns detalhes aí da ferramenta Gradiente. Sempre lembrar então de manter um objeto selecionado. Se você não tem ele selecionado, você não vai conseguir fazer nada. Se você tem ele selecionado, você pode definir ali quais são as cores, qual é o tipo de gradiente que vai fazer, se vai usar o conta-gotas para carregar as cores ali, se vai trabalhar com 2 ou mais cores, se vai ter opacidade ou não, certo? Vejo vocês aí na nossa próxima aula. Bye, bye.